gente, muito bom dia. Vamos iniciando o mês de abril hoje com um tema muito especial e sim, com uma brasileira aqui compartilhando as suas reflexões. E ela vem falando sobre herança. Você já recebeu herança? Você está esperando uma herança? Olha, se você é pai e você é mãe, você já tem uma herança nas mãos. Não é verdade? A nossa amiga que escreve, a Catiane Pimentel, ela mora lá em Tatuí. E ela disse que várias vezes ouviu o pai dela pronunciando um ditado popular que diz assim: quem pariu Mateus, que balance. Aí com o tempo ela descobriu como é que era de forma correta esse ditado, né? O pai dela deu um jeitinho ali, mudou um pouquinho, mas o ditado verdadeiro diz assim: quem pariu, mantém e embale. Ou seja, você teve um filho, então cuida dele, protege ele, não é verdade? E ela disse que ficou com isso na mente dela, tanto que quando ela se tornou mãe, certo? Ela precisou, num momento, deixar as filhas sob o cuidado de outra pessoa e ela se sentiu muito desconfortável. Porque ela entendia que aquilo era uma responsabilidade dela, né? De estar presente, de estar cuidando, de educar as filhas. Então, o que ela fez? Ela parou de trabalhar por um tempo e ficou em casa com as meninas, que na época tinham 4 anos e 2 anos. E aí, gente, virou mãe de tempo integral. Foi uma escolha que ela fez. Aliás, eu também fiz essa escolha. Muitas pessoas que eu conheço fizeram essa escolha. E muitas pessoas que eu conheço estão fazendo esta escolha. Tá? E a nossa amiga, a Catiane, ela fala o seguinte, que a memória dela não é muito boa, mas ela lembra de algumas coisas que ela sentiu naquele momento quando ela retomou para ficar em casa com as filhas. Ela se lembra, por exemplo, de nas primeiras semanas parar para pensar e dizer assim, gente, eu não conheço minhas filhas. Isso foi uma coisa muito chocante para ela, porque ela começou a perceber algumas maneiras das meninas falarem, se pronunciarem, que eram detalhes que não eram da personalidade delas, mas de pessoas que ela, sabe, as crianças estavam tendo convivência, né? Ou até, assim, de algumas coisas que ela não imaginava que as filhas estavam desenvolvendo ou tinham. Enfim, ela ficou 4 anos em casa, vivendo essa experiência com as crianças, de cuidar exclusivamente delas, e foi um aprendizado para ela, certamente. Então, depois ela voltou a trabalhar como professora. Na época, ela foi para trabalhar como bibliotecária, o esposo era o diretor da escola e as crianças agora estavam indo já para a escola junto com eles, e disse que elas ficavam ajudando a cuidar dos bichinhos lá na mini fazendinha. Então, toda a família saía cedo de manhã para a escola, eles estavam almoçando juntos, voltavam juntos à tarde também para casa. Sabe, gente, o tempo que a gente passa com os filhos é algo muito importante. Ela disse que até mudou depois de casa, mudou de emprego, a rotina ficou um pouco diferente, mas o fato é que a lição que ela quer deixar pra gente é essa mesmo, que a gente teve um filho, então a gente precisa assumir a nossa paternidade, a nossa maternidade. Os filhos são uma bênção, os filhos são uma herança que o Senhor nos concede. Eu não sei qual é a sua realidade, eu sei que muitas pessoas precisam trabalhar fora para poder ter o sustento, mas a gente tem às vezes como ficar com menos, mas se dedicar para a educação desses filhos. A gente precisa lembrar que o tempo é muito curto, eles têm a facilidade tremenda de assimilar muitas coisas, né? Nesse momento em que são crianças pequenas. É como se a mente deles fosse uma esponja assimilando tudo. A gente precisa lembrar daquilo que Salomão disse, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de a gente dedicar uma exclusividade para eles antes de seguir à frente com a questão de trabalho, com questão de outros recursos que a gente deseja ter. Enfim, isso pode fazer com que o salário diminua, algumas viagens fiquem para trás, né, que algum estudo que a gente tem, algum outro sonho que a gente tem aí no caminho, seja postergado. Não significa que não será realizado, ele é apenas postergado. Então que a gente tenha a consciência de que Deus ele vai prover os meios, Deus vai nos ajudar nos momentos em que nós estivermos cuidando dessa herança. Veja bem, essa herança que a gente tem em mãos é uma herança que o Senhor já nos deu. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui nessa terra briga, digamos assim, pela herança que os pais deixam quando eles morrem. Será que a gente não vai ter o máximo cuidado de cuidar dessa herança que o Senhor nos dá? Eis aqui, com os filhos que o Senhor me deu, esta é a frase que nós gostaríamos de poder dizer para Deus diante dele, quando ele voltar pela segunda vez. Que Deus abençoe você.
no seu propósito de ser pai e mãe presentes. Ótimo dia, até amanhã.